A perda de memória pode estar relacionada a várias situações, como doenças ou mesmo picos de estresse excessivo. Uma das doenças mais conhecidas que tem o esquecimento como principal sintoma é o Alzheimer. No Brasil, estima-se que existam cerca de 1,2 milhão de casos da doença, principalmente na terceira idade. A maior parte deles ainda sem diagnóstico, mas os jovens não estão ilesos da perda de memória, principalmente na faixa dos 30 aos 35 anos. Uma faixa etária que está cada vez mais preocupada com os esquecimentos. E é exatamente por isso que o Alerta Saúde de hoje discute o problema com a ajuda do médico neurologista Dr. Erasmo Barros. E você, claro, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, esse espaço aí, claro, é todo de vocês. Seja bem-vindo, Dr. Erasmo Barros. Muito obrigado pela sua presença aqui. O que realmente pode causar o esquecimento? Quais as principais causas do esquecimento, Dr. Erasmo? Causas de esquecimento são várias, inclusive nada. Sim. Então você pode esquecer e muito, esquece muito, porque a maior propriedade do nosso cérebro é esquecer. Graças a Deus que a gente esquece. Nós nos lembramos principalmente daquelas coisas que são mais relevantes, mais importantes na nossa vida. Nós podemos esquecer aquilo por pouco tempo ou nós podemos jogar lá para trás e ficar lá no nosso subconsciente e poderá ser evocada e reprocessada a qualquer momento, se for necessário. Sim, a gente viu aí, né, falando que não só as pessoas mais idosas estão aí ficando praticamente sem memória, esquecendo aqui e ali alguma coisa. Como é que a gente pode diferenciar, por exemplo, assim, uma preocupação maior do esquecimento de uma pessoa já idosa e do esquecimento da pessoa jovem aí na faixa etária dos 30 aos 35 anos? Se você é um jovem saudável, que tem uma vida saudável, a principal causa não seria uma doença, mas você pode estar muito estressado e muito preocupado. Então, na realidade, não é nem esquecimento, é uma falta de concentração. Então, você, para aprender, tem que se concentrar. Então, vem a apreensão e a retenção daquilo que você quer evocar. Então, é isso aí que é o principal motivo nos jovens. Agora, é claro que existem outras causas, inclusive drogas, uma embriaguez muito grande, você pode esquecer tudo, ou você não se lembrar de nada. Então, se você é saudável, não precisa ficar muito preocupado. Você precisa entrar em você mesmo e saber o que está acontecendo com você, que você está esquecendo tanto. Sim, quem está conosco, doutor Erasmo, é o seu Cícero. Boa noite, seu Cícero, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite. Boa noite. Pode falar, seu Cícero. Boa noite. Não, é porque a minha esposa, ela está esquecendo das coisas, né? Ela já tem problema de diabetes, tudo. Aí ela esquece, você vê que vai pro canto, esquece pra onde foi, o que é que vai fazer. Aí eu queria saber o que é que vem ser isso aí. Olha, ela já tem uma doença grave, que é o diabetes. Precisa saber qual a idade dela. Porque na proporção que a gente vai envelhecendo, nós não envelhecemos inteiro. Não é só o nosso corpo, o nosso cérebro também envelhece. E quando nós vamos entrando na idade, o principal, nós começamos, por exemplo, a ficar repetitivo. E você se faz uma pergunta e você não consegue responder, olha para o outro e diz o que foi. Que dia é hoje, por exemplo? Você diz, eu não sei. O que é que você tomou de café hoje? Não, eu tomei. O que é que eu tomei do café hoje? Então, isso é um sinal muito importante. Você pode estar diante de uma doença grave. E entre essas doenças mais importantes são os quadros demenciais, que existem várias causas, tem vários tipos de demência, inclusive demências reversíveis. Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um hipotireoidismo, você pode esquecer as coisas com facilidade. Por isso é necessário você fazer o controle correto de algumas doenças que são reversíveis. Doutor Erasmo, então nós temos aqui uma arte, né, que foi trazida aqui. Queria que o senhor explicasse, por exemplo, quais são as áreas que são as áreas mais afetadas do cérebro, no caso, por exemplo, de uma perda de memória em função de uma doença. Olha, o cérebro é emaranhado. Sim. É emaranhado de estruturas cerebrais e estão todas interligadas entre si. Então, pode ser uma coisa simples, você pode ter uma coisa importante, mas você pode ter, por exemplo, uma lesão, por exemplo, que você perde a metade ou você esquece que existe o seu lado direito. Vai vestir a roupa, por exemplo, uma camisa, você veste um lado e o outro você esqueceu. Sim. Mas todas elas têm importância aí. Então, o importante aqui, no caso, seria o hipotálamo, que é onde se supõe que essa região aqui, okay, que supõe que seja um local de reserva, onde ela cura. Mas tem outras estruturas, por exemplo, o estriato, onde você joga tudo lá para dentro, joga para o estriato. Então, você tem essa memória recente, tem a memória que você vai deixar para lá e poderá ser evocada
a qualquer momento. Ok, doutora, por exemplo, a utilização de remédios. Existe algum remédio que trata de outras doenças que podem afetar negativamente na memória, né? Precisa ter remédios para uso contínuo. Sim, um exemplo. sim. Muitas vezes o doente está doente porque está tomando muito remédio. Algumas substâncias a gente conhece, por exemplo, os usos dos ansiolíticos. Muitos ansiolíticos você pode afetar a sua memória, mas você pode melhorar no momento que você retira aquela substância, aquele remédio. Sim. Quem está conosco, doutor Erasmo, é o seu Nanã, qual é a cidade, Juliana? De Itabaiana. Boa noite, seu Nanã. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Renato. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí, porque eu quando eu bebo assim, não bebo muito, sempre bebo, chego em casa, digo as coisas e não me lembro mais no outro dia. A doença da bebida. Eu não sei a sua idade. Vamos supor, se uma pessoa com mais de 60 anos, como eu falei, o cérebro envelhece inteiro. Então você pode ser, porque esquecer é normal. Agora, o importante é fazer a diferença entre o esquecimento normal ou um esquecimento por você estar ansioso, estar no quadro depressivo. Ele falou, doutora, que bebe muito, ele bebe muito. Ah, sim, quem sabe, chamado de embriaguez patológico. Tem pessoas que bebem à vontade e no outro dia se lembra de tudo, nem se ressaca. Mas tem pessoas que, por exemplo, que tomam um copo de cerveja ou uma garrafa de cerveja e ele perde totalmente o seu controle. Então, chamado de embriaguez patológica. Então, se você bebe demais, você vai interferir na sua consciência, na sua lembrança. Então, você pode esquecer no outro dia de tudo e nem se lembrar do que fez. Ok, doutor Erasmo, o que a gente pode fazer, por exemplo, para exercitar a nossa memória, né? Por meio de associação, para a gente sempre lembrar daquelas coisas que são importantes para a gente no dia a dia. Chamado de mnemônico. Sim. Então, a gente pode tentar fazer associações. Por exemplo, eu tinha um professor de inglês que dizia o nome Erasmo. Ele fazia uma relação lá. Eu me lembro de Erasmo Carlos, o Tremendão. Sim. Ou Iraque. Você pode tentar, ou então você repetir muitas vezes. É claro que tudo aquilo que a gente aprende, a gente esquece depois de um tempo. A gente só esquece menos aquilo que a gente vivencia. Então a gente grava fatos importantes, principalmente quando você é criança. Por exemplo, todo mundo aqui sabe quem descobriu o Brasil. Porque é uma coisa importante que você aprendeu como criança. Mas quando a gente está mais idoso, então a gente vai esquecendo, porque era o normal, vai ficando repetitivo, vai ficando mais lento, o raciocínio não fica tão bem. Você pode esquecer com facilidade. Ok, doutor Erasmo, muito obrigado pela sua presença aqui, satisfação tê-lo recebido. Pena que nosso tempo não é assim, tão quanto a gente necessitaria. Mas vamos ver, quem sabe, uma outra oportunidade para o senhor voltar aqui e voltar a falar de memória, tá bom? Desde que não esqueçamos. Desde que não esqueçamos. Muito obrigado pela sua presença, então.